Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje mais um papo aqui do podcast do Dublando e Redublando. Para mim, está sendo uma honra trazer o convidado de hoje, porque as contribuições dele para a história da dublagem são inimagináveis, assim. Existe a dublagem antes e depois dessa empreitada que foi feita nos anos 80. E eu sentia muita falta de conversar tecnicamente mais sobre os detalhes desse período. No meu Instagram, eu até fiz um vídeo em 3 partes falando sobre esse período e sobre as dublagens realizadas naquele núcleo. Só que tá com essa pessoa, a pessoa responsável por trazer isso à vida, sem preços. Então, eu acho que o papo de hoje vai ser super legal, super esclarecedor. Acho que tem muita história, muito conteúdo aí pra gente compartilhar com vocês. Vou passar a bola pro Bruno, para ele poder fazer aí a apresentação dele inicial. Depois ele passa a bola pro Fernando e depois eu apresento quem é o convidado de hoje. Vai lá, Bruno. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal que está acompanhando. É um prazer poder estar aqui em mais um episódio e com mais um convidado, a quem eu felicito muito por estar aqui. E agradeço ao pessoal que está ouvindo, que deixem comentários, que deixem sugestões, que compartilhem aí. Muito obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite aos caros internautas. É muito bom estar aqui batendo mais um papo. Eu espero que vocês curtam esse papo, porque esse papo é excelente e com certeza vocês vão tirar muito proveito de cada informação. O nosso convidado de hoje eu me desculpa se eu tô sendo realmente tiete, mas é porque realmente é um cara que eu queria muito falar. Então hoje é dia da gente voltar no tempo, direto para os anos 80, quando o SBT, ainda TVS, começava a usar de um jeito que pouca gente lembra, criando o seu próprio núcleo de dublagem, dirigido ali brilhantemente por Salatiel Laje, que é o nosso convidado de hoje. Salatiel, obrigado por você ter aceitado bater esse papo com a gente, trocar essa ideia. Obrigado de coração. E, cara, como é que foi teu início? Como é que foi teu início no SBT? Como é que surgiu a ideia de construir esse núcleo? E daí a gente vai desenrolando essa conversa, que eu acho que tem muito pano pra manga. Olá a todos. É uma honra para mim, é uma alegria estar aqui revivendo bons momentos da minha vida, né? Principalmente na área profissional. Eu comecei no Grupo Silvio Santos como estagiário. Na sequência, ocupei um cargo de assessor de relações públicas da presidência e como eu trabalhava em comunicação, inevitavelmente o Silvio nos transferiu, o Departamento de Relações Públicas da holding foi transferido para a Vila Guilherme e eu passei a fazer parte dos funcionários da antigo Estúdios Silvio Santos Cinema e Televisão, que basicamente era uma televisão, só faltava a concessão, né, que foi conquistada ao longo de muitos anos de luta, inclusive com relação à imagem do Silvio, porque não acreditavam nele como um empresário para valer. Achavam que ele era um apresentador só, um artista. Enfim, ele demonstrou com o programa Silvio Santos na Globo que toda a equipe dele tinha condições de tocar uma televisão. Enfim, essa televisão foi conquistada, né, inicialmente em 76, com o primeiro Canal 11 do Rio de Janeiro, aí no Rio de Janeiro, foi a semente do SBT, e eu tocava a minha vida lá como assessor de relações públicas, cuidando de censura federal, cuidando do juizado de menores, até que um belo dia, o Luciano, nosso superintendente, perguntou: alguém aí entende de dublagem? Aí eu, né, modestamente, né, a única experiência que eu tinha de dublagem é que eu dublei figuração, né, durante uns 6, 7 meses, a antiga BKS, né, Bodan Costif,
que foi o grande introdutor da dublagem no Brasil, o dono da BKS. E, enfim, o Silvio mandou uma série de desenhos animados para mim, alguns documentários, e eu comecei a aprender efetivamente dublagem. Eu mandava para as empresas de dublagem, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro, e ia acompanhando os trabalhos e aprendendo o que era uma cópia de dublagem, o que era a tradução, o que era a escolha de vozes, né? Até que um dia o Silvio falou: você cuida de dublagem? Eu cuido de dublagem. Então eu tenho aqui alguns produtos para você cuidar. Eram todos em Umatic, uma fita que vocês estão cumprimentando assim, mas não é do tempo de vocês. Mas a gente aqui é apaixonado por essa ferramenta. Exatamente. Eu pesquisei tanto sobre esse negócio. Mandei inclusive, pro Matheus umas fotos antigas minhas aí do primeiro gravador de dublagem. Enfim, eu comecei algumas experiências. No Brasil, efetivamente, ninguém conseguia fazer dublagem em videotape. Fiz uma série de experiências, culminando com a primeira muito importante, que foi um show da série Ring Bros. E tinha uma atriz veterana chamada Philip Gillis apresentando um show daqueles bem americanos e tal, que a atriz fazia o contraponto, fazia as apresentações dos blocos. E eu fiquei discutindo com os meus amigos já da área de dublagem como é que podia fazer isso e tal. Não, mas você, Salatiel, tem que transformar o vídeo em 16 milímetros. Ok. Fui à luta e, felizmente, descobri com um amigo meu da área que na TV Cultura existia um sistema chamado Kinescópio, que é um equipamento caríssimo, nem sei se existe mais, em que ele transforma o videotape, ele filma o videotape e transforma em 16 milímetros. Eu peguei esse produto, que era em preto e branco, era uma cópia de trabalho, mandei para a Herbert Richards, eles dublaram, mixaram na minha cópia, eu trouxe para São Paulo e transformei isso numa fita de áudio, né, que não tinha nenhum sincronismo com o original. Me sentei ao lado de um editor de vídeo na Vila Guilherme, nos tempos em que a Vila Guilherme era periferia de São Paulo, com enchentes, lixão. Lixão foi a origem do Center Norte, né? Que eu fiz? O nosso sonoplasta não entendia I love you em inglês, então eu fiquei do lado dele. Toda vez que saía do síncro, eu batia no ombro dele e falava: stop, para aí e tal. E eu levei a noite inteira para conseguir mixar a dublagem de um show de 50 minutos, que evidentemente não tinha o tempo inteiro de dublagem. Então imaginem vocês o trabalho que deu, porque Caramba. o que tinha de labial nesses 50 minutos? Provavelmente uns 15, 20 no máximo, né? Enfim, sonorizei no quadruplex, voltei para um VHS, nem pensar na época, voltei para uma TIC mesmo. Sim. E mandei para o Silvio. Aí ele me ligou e pediu para ir lá. Eu falei: opa, eu vou levar a bronca, né? Porque para mim a qualidade era sofrível, né? Claro. Eu estava acostumado a assistir boas dublagens e, como cliente das dubladoras, tanto de São Paulo quanto do Rio, eu era um cliente exigente, né? Com certeza. Afinal de contas, você estava mandando dublar produtos para passar na emissora do Silvio Santos, né? Então você tinha que ter ali um controle de qualidade rigoroso. Salatiel, a gente está falando de que ano? 78. 78? 78.
Aí o senhor me chamou lá na Rua Leiria, famosa, que era onde ele havia morado, e era o escritório dele, né? Ô, Salati, eu gostei, então vou pôr no ar. Ele colocou no ar na Globo. Esse show foi na Globo no ar. Caramba! Pedacinhos e tal, não sei o quê. Aí ele falou assim, eu tenho mais aqui para você fazer. E tinha umas 20 fitas. Eu falei, meu Deus, eu estou perdido, né? Porque a essa altura eu não tinha nem orçado, eu não tinha um orçamento para esse tipo de custo. A coisa era rigorosa, né? Porque os custos da dublagem eram caras, né? Fora do expertise do SBT. O pessoal, a diretoria, as pessoas não estavam acostumadas com esse tipo de coisa. Então, comecei a ter que criar uma nova cultura interna, né? Aí ele falou, não, mas você cuida de dublagem e se vira, né? Aí comecei a pesquisar, descobri que lá em Nova York, um grupo de brasileiros faziam alguma coisa de dublagem, que eventualmente Fantástico colocava no ar e tal, mas era uma dublagem muito sofrível até. Não só rudimentar, né? Oi? Um negócio meio rudimentar. Muito, porque eles aproveitavam alguns brasileiros que estavam lá há muito tempo, eles tinham o accent, eles tinham sotaque ainda de estrangeiro, então era uma coisa complicada. Até que eu disse ao Silvio que para fazer isso eu precisaria de um equipamento, né, adequado para fazer a dublagem e evitar todo aquele percurso de filmar o vídeo, transformar o áudio, enfim, era inclusive em termos financeiros não muito aconselhável. Aí ele me mandou para Los Angeles para fazer um estágio lá no estúdio de dublagem, pesquisei, descobri os gravadores que eles usavam, inicialmente de 8 pistas só, porque esse gravador permitia que a gente colocasse várias vozes, né, em paralelo, mais a Amani Track, né, a trilha de músicas e efeitos, para mixar e tal, enfim. Eu fiz uma boa viagem, passei pelo Canadá para ver equipamento que a gente precisava comprar e consegui importar o primeiro equipamento, que era um Ampex, esse que eu te mandei a foto aí. Sim, vou colocar a foto aqui para o pessoal ver como é que é. E começamos uma experiência na Anhanguera. O que era a Anhanguera, que hoje é a cidade da televisão, né? O Central, o SBT. Era uma área enorme, com um galpão que era depósito das antigas casas Tamakavia, que vendiam móveis e utilidades domésticas. A essa altura não tinha mais a Tamakavia e era alugado para as Casas Bahia, se não me engano, coisa parecida, esse grande galpão, que hoje são os 8 estúdios lá do SBT. E existia um prédiozinho que tem até hoje, do lado do restaurante. Se vocês conhecerem, vocês vão lembrar de mim. Nós montamos o primeiro estúdio de dublagem, que ocupava a área total de salas, dos funcionários, do estúdiozinho, então, máximo 250 metros quadrados. Né? Com muita dificuldade, eu estava sem férias há cerca de quase 2 anos, né? Minha filha estava com quase 2 anos, isso foi julho de 79, eu pretendi tirar férias em julho, aí veio o comunicado que eu ia ser transferido para Anhanguera, para montar o estúdio de dublagem. Aí, abri mão de férias pela primeira vez e muitas vezes, né? Fomos para Anhanguera com toda a dificuldade, porque os profissionais de televisão entendiam muito de cabine de locução. Então, eles montaram uma cabine de locução
e o som reverberava, que era uma delícia. Era em gesso, imagina. E alguém teve a feliz ideia de plantar uns 4 microfones na bancada. Era um horror para dublar. Dava certo eu gravar com Lombardi lá algumas vezes, né? Malucos. Aí eu fui pesquisando. Grande Lombardi. Descobri que nos primórdios da dublagem em São Paulo, o pessoal usava bandeja de ovo. Já viram bandeja de ovo de papelão bonitinha? Eu Sim, já vi acústica, pessoa né? pinta, coloca assim na parede, tipo, bandeja de ovo mesmo. Eu já vi também muita tratar garagemzinha o de som. banda de garagem, eles fazem isso também. É para secar o som, Não né? funciona, você ter não um pode mínimo- pintar, tem que deixar o original lá. Meu Deus do céu. A minha equipe maravilhosa se resumia a uma secretária. Naquela época era comum ter secretária. Sim. Eu tinha uma secretária bilíngue, por sorte minha, né? Tinha um office boy, que depois veio a se transformar no sonoplasta, né? E tinha um auxiliar de arquivo para cuidar das infinitas cópias que eu tinha que levar do filme, porque eu continuava cuidando das dublagens convencionais. E isso que eu ia te perguntar, paralelo você ainda tratava como cliente ali da Herbert e de outros estúdios de São Paulo também, né? Eu também era cliente da Censura Federal em Brasília, porque eu ia lá liberar a série. É. Bom, eu, a secretária e o boy fomos para o estúdio e colamos as bandejas de ovo que eu não consegui em fornecedor. Eu tive que comprar na feira. Caraca, Salatiano. Bom, aí o som começou a melhorar, né? Nessa época a gente estava dublando alguns especiais sem grande importância, corrida de cachorro, parada das flores de não sei que cidade da Flórida, as coisas meio malucas que tem a ver com a ousadia do Silvio, né? De experimentar sempre. Aí alguém me falou assim, mas tá horrível, alguém de dublagem falou assim, esse negócio de 4 microfones não dá certo e tal. Aí eu consegui comprar um Sennheiser, que era top de linha. O pessoal tinha um folclore, uma lenda de que a cápsula desse microfone era feita de ouro, tal, tudo marketing. Mas, enfim, era um microfone maravilhoso e tal. E eu comecei a experimentar outras coisas. A dublagem melhorou, porque eu coloquei só um microfone, né? Era um horror. Eu dublei uma vez um show que era o concurso de Miss Universo americano, de Miss América. De vocês. A dificuldade com dublagem, inclusive com mão de obra, é difícil porque vocês sabem que houve uma greve dos dubladores exatamente nessa época que eu inaugurava a minha vida em dublagem. Sim, então, perfeito. Eles criaram uma cooperativa, enfim, mas mesmo assim, a mão de obra que já era limitada ficou mais limitada ainda. Imaginem vocês, 50 estados americanos, com cada uma das representantes, eu tinha que fazer isso com meia dúzia de dubladoras, mulheres. Então, eu entrava no estúdio, fala uma, fala outra, não sei o que. Ô Salatiel, nesse início, né, nesse primeiro... Esses teus primeiros experimentos, é muito legal isso que você está falando, porque quando você fala de Silvio Santos, primeiro que eu acho que que honra você ter conhecido ele, quem não gostaria de ter conhecido ele pelo comunicador que ele foi, e um cara inteligente, audacioso, ousado, e eu acho que eu sinto isso no DNA do SBT e das pessoas que trabalhavam com ele, como é o seu caso, testando, descobrindo, vendo, entendendo. Nessa época das cascas de ovo, se a gente pode colocar assim, essas suas primeiras iniciativas, você estava usando o material humano
Combate nessa época, você estava usando o quê? Não era elenco ainda, não era elenco a prestadora de serviço nessa época, né? A Elenco foi uma das empresas que prestou serviço para a gente quando consolidou a dubladora na Vila Guilherme. Na verdade, Marcelo Gastaldo e Osmiro Campos, eles lideravam um grupo de dubladores de São Paulo, que eram dissidentes, sobretudo da BKS e da Audiofor no Brasil. Eles estavam insatisfeitos, com razão, com a baixa remuneração dos dubladores, criaram a cooperativa, muito por iniciativa do Osmiro, que era um intelectual, era um sonhador, uma pessoa maravilhosa, mas, infelizmente, não deu certo, porque era só pensar um pouco. Cooperativa, a gente pensa o quê? Cooperativa de verduras, cooperativa de cotia. Eu penso cooperativa de táxi, né? Exatamente. Não deu certo e a cooperativa acabou se dissolvendo. O Marcelo montou a Maga, por causa de Marcelo Gastaldi, né? Que foi uma das prestadoras de serviço. Naquela época, eu já tinha contato com o Felipe, porque ele fazia pesquisa de audiência de alguns filmes da TVS, nos primórdios, né? Ele foi contratado para fazer pesquisa, ele levava um filminho lá nas escolas para verificar o interesse, passava a pesquisa para o Silvio e tal, não sei o quê. Ao longo do tempo, não só Felipe com a Elenco, bem como Marcelo Gastaldi, sobretudo Marcelo, que foi uma pessoa, um artista de primeira linha, mas Emerson Camargo, não como empresa, mas como prestador individual, como N outros artistas, dubladores e diretores de dublagem que trabalharam comigo e me ensinaram muito, inclusive. Né? Fazer uma palhinha aí com relação ao Silvio, você colocou de uma maneira legal, até a homenagem a ele, mas por tudo que eu fiz e consegui realizar, a gente não pode deixar de lembrar que Silvio sempre foi o grande gatilho, o grande incentivador. Se ele não tivesse me desafiado e falasse, você cuida de dublagem, vai à luta. E, na verdade, era uma coisa muito difícil, uma coisa muito impalpável. Brasil, imagina, nunca dublaram aqui, então aquela história de eles nunca fizeram, então vamos fazer, né? Então, exatamente. Voltando aos dubladores. Era muito difícil para uma empresa, para um departamento, eu era um departamento apenas. Começando, toda vez que eu precisava contratar alguém, eu tinha que fazer uma verdadeira ginástica para comprovar que eu precisava de um tradutor fixo, porque nas emergências o tradutor ia me resolver. Eu não ia depender do mercado de trabalho para chamar um cara para traduzir um filme para poder narrar o documentário das missas e tal, enfim. Eu não podia acrescer a minha estrutura um elenco de dubladores. Até porque nenhuma das dubladoras, em São Paulo, pelo menos, tinham algum elenco contratado fixamente. Eles tinham, eventualmente, algum contrato de lealdade, né? Que o dublador preferia ficar sempre na mesma empresa, por uma questão de segurança e tal. Então, o que eu fiz? Eu precisava contratar mão de obra artística de uma maneira razoável em termos de valor, né? Porque eu somava a minha equipe técnica e administrativa, enfim, com o pessoal que vinha de fora. Como? Para chegar a isso foi complicadíssimo, porque eu tive que calcular os custos para estabelecer um valor da meia hora de dublagem de uma maneira que se adequasse ao orçamento de dublagem.
e o orçamento de programação, né? Não é só isso. Para se programar um vídeo, um filme, você tem que saber quanto ele custou para você, em todos os sentidos. Então, eu comecei a criar aquela história de tabela de custo, né? Naquela época, você chegava para um diretor de dublagem ou para um dublador e falava: quanto tempo vai levar esse filme? Ah, não sei, é o tempo que levar, né? Então, eu comecei a fazer estatística, anotar, entrou no estúdio tal hora, começou a traduzir tal hora, foram 3 dias para conseguir traduzir, daí o diretor escalou até escalar. E era até isso que eu ia perguntar rapidamente. Quanto tempo levava nesse começo aí para um filme ficar. Para um filme ser dublado inteiro, para ficar pronto? Aí que tá. Daí a gente evoluiu, a gente começou com as primeiras experiências para. Eu tive que criar cópias do Umatic, porque eu gravava em cada fita um áudio. Nós temos 2 canais de áudio em cada Umatic, tá certo? Então, eu reservava para mixagem final e eu criava 3 cópias do Umatic que me davam me davam 6 pistas para eu poder dublar. Então, a coisa começou a facilitar porque eu não precisava juntar os mesmos dubladores ao mesmo tempo. Perfeito. Então, chamava o Marcelo, por exemplo, para fazer o Chaves. Ele fazia a parte dele do Chaves. Gravava-se num Umatic. E assim por diante. Depois eu tinha que mixar todos esses áudios num só para ir para a cópia final. Então, esse processo era um processo muito artesanal também, né? Com falhas, evidentemente. Salatiel, vocês providenciavam para o estúdio, então, toda a parte física, no sentido de onde esse trabalho seria armazenado, isso era tá me fugindo a palavra. Era o SBT que bancava isso? Era a TVS que bancava essa parte que você está falando do Umatic, por exemplo? Não, eu fazia tudo isso lá na Anhanguera, eu tinha equipamento. Ah, já era, né? O primeiro lugar onde as dublagens começaram a ser feitas foi na Anhanguera. 1979, julho de 79. Eu tinha vários. Eu fazia cópia, era uma loucura. O Salatiel, Não perguntou do tempo que levava, né? Sim. Depende do filme, depende da complexidade, depende do tempo que levou para dublar, mas enfim, a gente conseguiu. Superman 3, a gente já estava evoluído, com outro equipamento melhor e tal. Superman 3 eu tive que terminar em 3 dias. 3 dias. O filho chamou para a parada das crianças. Então, por quê? Porque demorou para ser desembaraçado na alfândega esse filme. E eu já tinha traduzido aqui, né, com VHS, eu já tinha os diálogos traduzidos e tal. Levou 3 dias, sendo que o André Filho fez em 1 dia a parte dele. Um dia? Veio do Rio de manhã, fez a parte dele de manhã, almoçou comigo, à tarde ele liquidou, né? Profissional pra caramba. Uma coisa que eu consumi muitos dos seus registros, tem um documentário, parece que foi feito pela TV Gazeta, tem uns fragmentos no YouTube da época, explicando como é que era o processo. Ali eu já imagino que seja uma fase mais nova, mais recente, digamos assim, do núcleo, porque os equipamentos são uns equipamentos gigantescos, mega tecnológicos para a época, parece uma estrutura muito robusta mesmo. Agora, o que não fica muito claro para mim, não sei se está claro para os meninos, é o seguinte: quando você faz essa dublagem em videotape, você precisa toda vez refazer os efeitos, ou seja, quando você compra o filme original, ele não vem com uma pista separada ME e uma pista separada voz, você tem que refazer toda a ME, som de passos, trilha sonora, tudo é preciso ser refeito nesse caso? Boa pergunta, isso aí. Você tocou no ponto fundamental. Na verdade, toda essa estrutura foi estimulada pelo Silvio por conta das novelas mexicanas.
Só que quando fizeram a novela mexicana, a Televisa, pelo menos no início, não sei se hoje, eu não sei se ao longo do tempo, mas as 13 novelas mexicanas que eu cuidei, nenhuma delas tinha banda de MR. Então, eu tinha que, numa das pistas, eu tinha que criar todos os efeitos sonoros. Então, às vezes a gente brincava, falta aí falta o som do passarinho no ambiente. Então, era uma coisa muito maluca. Na Vila Guilherme, eu consegui fazer um estúdio só de efeitos. Na Anhanguera não tinha, só tinha um estúdio. Então, depois do expediente de dublagem, propriamente de colocação de vozes, eu pegava lá um sonoplasta e a gente criava aquela história da brincadeira do rádio, né? Aquela história que Jô Soares fazia sempre, né? Vou criar aqui um ambiente, isso que a gente tinha. Eu tinha um apito que era da minha filha pequenininha, que fazia a sinalização de um desenho animado. Não sei. Então, tudo isso, quando eu te mandei um desabafo meu, né? Depois a gente vai comentar sobre isso. O preconceito que existia com relação à dublagem videotape era uma coisa terrível. Eu brinquei numa das minhas entrevistas que era uma cruz que eu carreguei durante muitos anos, né? Porque as pessoas estavam acostumadas a dublar celuloide, né? E a batida é diferente da imagem do videotape. O videotape bate 39, 40 quadros por segundo, o filme bate 24 fotogramas, e nossos olhos e ouvidos, ao longo dos anos, se acostumaram àquele tipo de imagem. Então, na medida que você assiste uma dublagem videotape pela primeira vez, você tem a impressão que o som está aqui, que a imagem está aqui, o som está lá longe. Então, isso gerava uma certa falsidade no som, né? Que era inevitável, até porque a banda de ME disfarça muito isso. E as posições de microfone, posição de plano de voz, tudo isso é importante que a gente estava aprendendo também. Então, evidentemente, a gente sofreu com preconceito. Até que, depois de um ano que a gente montou a dublagem videotape lá na Anhanguera, Herbert Richards foi conhecer no segundo semestre de julho. O Silvio me ligou e falou: olha, o Herbert quer conhecer o nosso estúdio. Ele ficava todo orgulhoso, né? Não é para menos, né? A minha sorte, né? Ele tinha orgulho, né? Não tinha muita noção do que... Enfim. Herbert, eu falei, claro, Silvio, é um prazer, imagina receber o Herbert. E eu já conheci o Herbert porque eu ia ao Rio. Eu lembro que a primeira vez eu fui para escolher a voz do Popeye, veterano, senhor, como é que chama aquele dublador? Orlando Drummond? Orlando Drummond. Eu fui como cliente escolher o teste de vozes. Olha só, Popeye. Cara, que maravilhoso. Faz parte da minha história isso. Se vocês não tivessem me questionando, eu nem ia lembrar, de repente. Que coisa maravilhosa. Muito bom. Aí o Herbert foi, conheceu, né? Perguntou como funcionava. Eu não me omiti em momento algum, porque do mesmo jeito que os profissionais de dublagem antigos, tanto os donos quanto os diretores de dublagem aqui de São Paulo, sempre foram muito generosos comigo. Eu absorvia. Né? Ele foi lá e mostrei tintim por tintim para o estúdio, como é que funcionava, não sei o que, ele põe a mão no queixo e falou assim, então funciona. Porque nem eles acreditavam que dava certo. Porque as primeiras experiências, os caras olhavam e falavam assim, não, mas esse som não está como o som da dublagem. Eles tinham um certo... sei lá, eu acho que era o temor do desconhecido, né? Isso que eu ia te falar, é o preconceito com o novo. É o medo do novo que todos nós, seres humanos, temos, é natural. Aí
Aí eu fui aperfeiçoando paulatinamente. O Herbert, voltando ao Herbert, ele só implantou a dublagem dele 1 ano depois da gente. Então, por isso que eu falo com a boca cheia, com toda humildade, mas que a gente foi pioneiro mesmo. A nossa equipe Pioneiro. Porque eu tinha um sonoplasta profissional, aposentado. E, aos poucos, a gente foi criando a linguagem da dublagem. Como é que faz aqui? Não, esse som está aqui, mas a voz do Salatiel está lá. Como é que faz? Vamos colocar aí um passarinho? Não, vai ficar falso. Como é que vai fazer passo? O passo é feito dentro de um estúdio, está muito limitado, né? Acústica, enfim. Ô, Salatiel, você sabe que... Você falou que não sabe se a Televisa, hoje em dia, ela já manda... Mas, assim, em 2009, quando o Rebelde foi dublado, na Herbert Richards, você sabe que eu acho que até 2009 a Televisa devia mandar para os estúdios, né? O SBT comprava as fitas e mandava, eu acho que sem a banda de efeitos, cara. Porque tem um meme até na internet, que é a cena dos passos, né? Da dublagem Rebelde, da Herbert Richards, que eu acho que a Herbert teve que refazer os passos das pessoas chegando no ambiente e tal. Então, eu acho que até mais ou menos 2009, que foi o ano que Rebelde passou no SBT, a Televisa ainda mandava sem a banda de efeitos, cara. E você tá falando sobre, especificamente, que a Televisa mandava dessa forma. Que bom que eram novelas, pelo menos, né? Porque novela é uma coisa um pouco mais parada, um pouco mais, digamos assim, monótona, com perdão do termo, mas diferente de um filme. É diferente de um filme. Eu fico, por exemplo, Superman 3. Imagino que Superman 3 veio os efeitos à parte. Vocês não precisaram refazer os efeitos de Superman, né? Isso aí veio para vocês. Veio, mas tem um detalhe. Um dos rolos da Ammunitrack, eu acho engraçado. Um dos rolos, ou seja, uns 30 minutos, mais ou menos, se perdeu no caminho. Daí eu chamei o sonoplasta, amigo meu, aliás, uma homenagem a ele, Mário Lúcio de Freitas, que tinha uma empresa chamada Gota Mágica, né? Perfeito. Ele fez todinha a banda. Porque aqueles 3 dias que eu tinha para dublar o Superman 3, faltava um pedaço da banda. Ali o desafio foi monstro, porque, Superman 3, Christopher Reeve já era uma estrela, um filme complexo, grande, cheio de efeitos visuais. Você imagina o trabalho de você refazer os efeitos de som daquele filme, cara. Honestamente, não deu tanto trabalho assim, porque ele aproveitou as partes musicais, né? Os efeitos, tudo bem. Então, sem contar que eram músicas que era possível chupar de algum lugar. Então, é uma dúvida que eu tenho. Quando não vinha nada, não vinha nenhum efeito sonoro, e como é que vocês faziam para poder pegar as trilhas sonoras, as músicas e tudo mais? A gente teve. Pena que tá difícil para eu pegar agora. Mas a gente teve SBT Discos, uma divisão que foi criada por um ex... como é que chama o selo da Globo? Era Som Livre? Era de música? Eu acho que era Som Livre. Que era Som Livre. O Silvio contratou e montou SBT Discos e a gente lançou muitos discos com base nas novelas. Então, o próprio Mário Lúcio criou muitas músicas para ver. Eu fazia todas as aberturas e encerramentos das novelas. Maravilhoso, em português, né? Sim, a gente fazia música em português, vendia bem discos. Eu até achei uma abertura e um encerramento da novela Chispita. Depois eu vou te mandar. Olha, que legal. Essa é clássica. Você falando de Chispita, sabe uma coisa que vocês faziam que era, assim, maravilhoso naquela época? Hoje as pessoas falam assim, não,
dublador tem que ter os devidos créditos no final dos filmes e tal. Hoje em dia você tem isso até por lei. Mas vocês faziam isso lá nas novelas, lembra? Tinha ali embaixo com as vozes de Portiguara Lopes, Márcia Gomes, Carlos Campanile. Cara, que legal. Lá atrás, na abertura das novelas. Obrigado, viu? Isso daí eu fazia questão, sempre fiz questão. Daí o respeito que todos os dubladores e diretores tiveram pela gente. Pra você ter uma ideia, graças ao bom Deus, eu dirigi a dubladora há quase 12 anos. Nós nunca tivemos, em momento algum tipo de processo com relação aos trabalhos da dubladora. E olha o que passou de gente por lá, impressionante. Era uma média de 120 dubladores, mais tradutores freela, mais os tradutores internos, mais pessoal que era contratado eventualmente. Então. E agora, é mínimo, é o respeito ao artista, né? Que já era tão desrespeitado na época. É verdade, é verdade. A dublagem sempre foi... Hoje em dia não, né? Hoje em dia a dublagem é um mainstream, tomou o espaço e a visibilidade que ela merecia lá atrás, mas foi graças a iniciativas empreitadas de vocês, colocando os nomes dos dubladores, colocando luz sobre esses rostos, e fez com que a gente conhecesse, se apaixonasse e tivesse aqui falando hoje, fruto de tudo aquilo ali lá de trás, cara. E dava pra ver o trabalho, o carinho que o núcleo de dublagem do SBT tinha ali com as produções. Vocês dublaram muita coisa, né, cara? Foi especial de televisão, o núcleo dublava de tudo, né? Eu lembro que até tem entrevista do Felipe Ginardo no SBT, o Gastaldi indo no programa de palco do SBT, fazendo ali a dublagem meio que ao vivo, mostrando. Cara, eu acho que realmente tinha muita coisa, assim. Você falou que vocês dublavam especial de Miss Brasil não, né? Miss não, América. Olha, eu fico muito feliz, ó, eu vou mostrar para vocês, ó. Conhece, não? Oh, meu Deus, olha aí, o Mickey. É o Topodídio? Não, é o É o Mickey. É o Mickey. Eu dublava todos os especiais da Disney. Por exemplo, o lançamento do Epcot Center, Sim. na Flórida, o Silvio mandava e tinha pedaços excepcionais, como é que eles construíram, vai dar certo, só que aquele tom otimista de Disney, né? Só que nas entrelinhas tinha musicais. Tinha, por exemplo, a representação de Disney menino, lembrando onde ele nasceu, não sei o quê. Algumas músicas a gente já fazia dublada em português, coisa que foi... Herbert fez algumas experiências no tempo de A Bela Adormecida, não sei o quê, mas tudo que era música e aparecia, aliás, numa série, eu te mandei a relação, uma série de roqueiras, que era inteirinho musicado, e a gente fazia a música em português, a ponto de ter que criar, inclusive, o acompanhamento, né? Não vinha, às vezes não vinha a banda separada da voz em inglês, né? Caraca, eu tenho uma dúvida, você fala, esse período vocês dublaram muita coisa, mas em filmes da Globo, por exemplo, filmes dublados na Herbert Richards, a gente ouvia assim, o seu Ricardo Mariano, outro locutor da Herbert, eles falavam distribuição Warner Brothers Televisão, exemplo. Superman 3, quando veio pra vocês, as produções que eram dubladas no núcleo não tinham a distribuição porque não era a distribuição Warner, né? Era uma coisa interna do SBT, era isso? Porque, por exemplo, Superman 3, vocês não falavam distribuição Warner Bros. Não era. Vocês falavam Superman 3, uma dublagem, elenco, gravado nos estúdios da TVS. Eu fazia questão de colocar, dar o crédito para a empresa que dirigiu, no caso, a Elenco era responsável pela escalação dos dubladores, pela direção, não era pela tradução, que eu cuidava da tradução, gravado nos estúdios da TVS, para dar um crédito para a minha equipe, né? Não seria justo, né? Agora, como o Silvio comprava diretamente, não tinha o compromisso de colocar a distribuição de ninguém, né? Agora, você falou de dublagem da Casa do Espanto, por exemplo.
A Globo, quando colocou no ar, nem imaginava que tinha sido dublado pela TVS. Cara, isso até porque era uma coisa esquisita. Eu dublei, por exemplo, para Paris Filmes, eu dublei alguns filmes que foram alguns filmes B, né? Foram no ar na Bandeirantes. Então, a nossa dublagem agradou em outros lugares. Opa, isso é interessante. Nem me lembro quais, né? Mas eu tinha uma satisfação, assim, um orgulho pessoal, porque muitas vezes os próprios parceiros dentro do SBT às vezes criticavam a nossa dublagem, né? Só que lá na calada da noite eu pedi autorização, naturalmente, para o Silvio, falar, olha, o seu amigo aí da Paris Filmes pediu para eu dublar esse filme. Posso? Não, pode. Eu dublava. Que legal, cara. Muito pagava, bom. Naturalmente. Então, existia ali Era uma dubladora mesmo, ou seja, você podia até prestar serviço para outros clientes se a pessoa quisesse e se o Silvio autorizasse ali, obviamente, né? Acontece que eu fui crescendo ao longo dos 12 anos, cresci muito, a ponto de ter três estúdios de dublagem e um de efeitos sonoros, né, ao longo desses anos todos aí. Ela podia ter crescido muito mais. Existia um projeto, eu estava até lendo nos registros quando eu escrevi para você, que eu ia voltar para Anhanguera, porque eu fui meio pioneiro lá. E daí o SBT, depois de 15 anos, foi para lá. Né? A ideia era montar um estúdio para valer com tudo aquilo que eu tinha aprendido, montar na Anhanguera sem enchentes da Vila Guilherme, porque a gente passou maus bocados lá, né, com a história de enchente. Mas é aquela história sabe a história meio bíblica de que um profeta não é muito aceito em sua cidade? Sei. Eu sei como é que é. Cristo. No início, quando eu disse para o Silvio que Chaves era uma boa, e Chaves tinha a pureza do circo do Piolim, que eu assisti quando criança em São Paulo, e não tinha a dubiedade, vamos dizer assim, a duplicidade de intenção dos Trapalhões, com todo respeito aos Trapalhões. Sim. Mas, bom, por quê? Sérgio? Porque a minha filha assistiu e gostou, e eu senti nela que vai agradar as crianças, ponto. Mas nós estamos pregando no deserto, porque todos os diretores disseram que é uma porcaria. E nos corredores da Vila Guilherme, às vezes, os caras falam, Salatiel, você está querendo dublar essa porcaria só porque você tem a dubladora? Não, eu acredito. Então isso virou meio... Olha isso. Parte da minha história, da entrevista. Então foi graças a você que Chaves foi dublado? Graças ao Silvio que comprou. E você que teve a ideia de dublar. Acreditou. Eu fiz a minha parte, né? Muitas vezes ele, como pedia opinião para mim, ele pediu opinião para o zelador, para o ascensorista e tal. Isso era legal, né? Isso era legal. Ele ouvia. Isso é legal. Ele ouvia. E o senhor foi certeiro, porque realmente Chaves pegou na criançada de gerações, que até hoje eu assisto Chaves. Agora, o Salatiel, você... Para você, Chagas. Eu tenho esse boneco também. Eu adoro Chaves. Chaves é muito bom. Não fizeram mais. O McDonald's lançou isso aqui e não fizeram mais. Esse bonequinho é muito legal. Tava vendendo mesmo. A minha filha pegou todos pra ela. Ô Salatiel, tem uma coisa na dublagem de Chaves que eu vejo poucas pessoas comentando. A gente precisa... Não chega a ser polêmico, mas é um ponto que não dá pra não notar. Os primeiros episódios de Chaves, a ambiência, ela é mais estranha, assim, no sentido de... eu acho que o Gastaldi também estava aprendendo qual que era a levada do Chaves, porque a voz dele estava mais fininha, acho que ele estava ainda pegando... Mas o som estava mais ecoado. Só que a fase que o Chaves fica mais consolidada, a dublagem mais
mais marcante, o som já tá outra qualidade. Vocês foram mudando, parece que foram mudando de equipamento no decorrer do tempo, porque a qualidade é outra, assim, fica aquela qualidade boa, a voz dele tá ótima, a ambiência, tá tudo perfeito. Com certeza, Matheus. Mas as primeiras experiências foram feitas na Anhanguera, e depois a gente foi aperfeiçoando. E mesmo na Vila Guilherme, a gente mudou muito, tudo. Na medida que o Silvio me ligava e falava assim, eu tenho mais uma novela, a Cristina Bazan, ou o Grande Poder, não sei o quê. Eu falei, Silvio, tudo bem, eu faço com o maior prazer, só que não tem equipamento. Aí ia lá e... Legal. Aí eu precisava de mais equipe. Mas eu não podia contratar para depois de alguns meses a coisa baixar e eu ter que mandar embora. Então, o que houve? O sindicato tinha um negócio muito legal em São Paulo, o Sindicato dos Radialistas, ele permitia o contrato de horas extras. Então, o trabalhador de televisão ele tem 6 horas, né? Que não sei hoje como é que é. Eu pegava, toda vez que aumentava, se eu me autorizava, o pessoal ficava mordido, porque tinha que importar equipamento para mim, ficava feliz. E aí eu pegava, chamava a turma e falava assim, pessoal, vocês topam? Querem ganhar mais 2 horas essas por dia? Isso representava um dinheiro bom, né, no final do mês. Sim. Todo mundo topava, era uma equipe azeitada, não precisava treinar ninguém, sobretudo por ser uma tecnologia nova, quer dizer. Eu aumentava a minha equipe, produzia o que ele pedia e... Entendi. A gente está falando aqui da tua equipe interna, né? A tua equipe interna, a equipe de contratados do SBT mesmo, né? E para os dubladores era ótimo, porque era mais trabalho. Trabalhavam por hora escalada de trabalho. Quando não tinha trabalho, não faturava, né? Falou de qualidade, né? A gente sempre aperfeiçoava, sempre. Tem um amigo meu que uma vez ele era o Chico. Sim. Francisco Dre, cara ótimo, ele fazia tradução de Miss Universo para mim. Fazia tradução de Oscar numa cabine na Anhanguera debaixo de chuva. Não, na Vila Guilherme com chuva. E esse cara, muita sensibilidade, um cara culto, né? Ele se formou em economia e depois foi fazer cinema, para vocês terem uma ideia. Era como era do nosso time, né? Então ele sentava assim no estúdio, ficava observando, falava assim, sabe o que é? Na sonorização está faltando um degradê. Olha isso. O Célio do lado dele vai na voz. É a frescura desse cara. Olha, mas era verdade. Sabe, o degradê a gente tinha que buscar alguma coisa que viesse lá do fundo e chegasse na presença, né? Mas o Salatiel, assim, a gente consome dublagem, eu, Fernando, Bruno. Você quer ver um exemplo que é nítido? Saindo da dubladora, mas em dublagem ainda, a BKS, nos anos 80, produziu dublagens maravilhosas. A BKS era realmente um estúdio gigantesco em São Paulo, comprou porque veio da AIC, os equipamentos eram da AIC, e aí virou BKS. Só que chegou num ponto, por exemplo, De Volta para o Futuro, que foi dublado em 88, o som da BKS era um som muito ecoado. E a gente já estava falando de 88. Aí em 90, o segundo De Volta para o Futuro, o som já melhora significativamente. Imagino que a BKS investiu em equipamentos novos e aí o som melhora. Mas a dublagem original de Volta para o Futuro é um charme. Eu amo a dublagem original, mas ela é bem ecoada. Assim como esses primeiros episódios do Chaves, é um pouco ecoado. Chaves fala assim... É um pouco mais abafado, mas depois melhora. É eco, é falta de acústica no estúdio. Né? Que na verdade, uma tremenda... É uma técnica, é uma sabedoria, não é qualquer um que sabe. Não adianta o sonoplasta ser bom, o operador de som ser bom, não adianta. Tem que ser... É o todo, né? É o todo que forma a qualidade. Não, e aí a gente vê esse episódio do Chaves, é legal falar,
porque a gente mostra isso que você vem falando, vocês não paravam, cara. Estavam sempre em evolução. Começou de um jeito e foi evoluindo, e aí as coisas chegaram no nível que chegaram. Aí vocês fizeram, eu tenho aqui anotado algumas coisas que vocês produziram. Fora Chaves, tá? Eu tenho aqui anotado os 4 primeiros filmes do A Hora do Pesadelo, Fred Krueger. Adorava a versão de vocês. Depois a Herbert Richards redublou com o Isaac Bardavi, mas essa dublagem original, que foi com Mário Jorge Montini fazendo Fred Krueger, cara, eu acho fantástico. Vocês fizeram Ursinhos Carinhosos, Punk Elevada da Breca, Superman 3, maravilhoso. Eu quero entrar nessa história, a gente vai entrar agora nessa história de Superman 3, mas A Casa do Espanto, enfim, cara, muita coisa. Super-herói americano. Exato. Alligator, vocês fizeram Alligator, que era aquele jacaré gigante, foi na Maga. Era a versão brasileira, né? Uma dublagem e elenco gravada na Maga. Não, era versão Maga, gravado nos estúdios da TVS. Precisar, vou te ligar, Muito... Cara, não, e eu gosto desse filme Alligator, cara. E eu gosto muito dessas produções feitas na... vocês fizeram um filme que era com a Jamie Lee Curtis, A Bruma Assassina. Aí depois esse filme vai receber algumas outras dublagens, mas a dublagem original é da TVS. E aí a gente fala sobre Superman 3, que eu quero muito falar. Como é que pintou pra você fazer em 3 dias essa super produção? O Silvio Santos comprou. Como é que foi isso? Como é que foi chamar o André? Porque foi uma coisa que a gente olha e fala assim, André Filho dublando na TVS, cara. Que coisa legal, que respeito. De quem foi essa ideia? Como é que foi isso? O Silvio me mandou o Superman. Não, me avisou que ia fazer Superman para a Parada da Criança de 83. Né? Como é que faz? Me manda o filme. Não, tá chegando, aquelas coisas todas. O que eu fiz? Pelo adiantado da hora, eu peguei um VHS em inglês lá, pedi para traduzir, já dei uma olhada no elenco que precisava fazer e comecei os trabalhos de dublagem, já que era o primeiro passo, tradução. Até que, certa feita, o Silvio me ligou, como ligava sempre, né? Dando sempre coisas rápidas para serem realizadas. E falou, sabe, Salatiel, eu te mandei, te coloquei aí no planejamento a dublagem do Superman 3, mas as pessoas dizem, né, vão estranhar a voz, como é que faz? Não se preocupe com a voz. Por que, Salatiel? Porque eu já liguei para o dublador oficial do Superman 3. Mas ele é da Herbert Richards, ele é independente também. Então, não tem problema nenhum. Vou mandar as passagens, posso dar? Claro que pode. Então, bom, então não tem problema, não temos mais nenhum assunto. Genial. O Salatiel. Ele vivia me provocando com relação à dublagem. Ele falava, não tem mais o direito de nascer. Dublamos o direito de nascer, hein? Que é a novela mais famosa do mundo, né? É cubana, não sei o quê. E como é que faz? E ele fala, se você não puder, eu mando para a Herbert. E pronto, aí te provocar, vambora, vamos para cima. Ele não conseguiu mandar novela nenhuma. Ele brincava, porque muita coisa ele comprava de distribuidoras e, evidentemente, vinham dubladas e censuradas e tal, sem problema. Mas ele gostava, e eu acho que fazia parte do desafio comigo, né? Eu vou mexer com o Salatiel, assim, cada vez mais ele... O Salatiel, você falou um ponto engraçado, interessante, quando ele comprava de uma distribuidora o filme, exemplo, ele comprou da Warner diretamente, a Warner já vinha dublado, porque era uma dublagem que a Warner bancava, tinha esses episódios assim, que ele já comprava dublado? Na maioria das vezes. Até no seu canal tem alguns comentários com relação a isso, né?
Que a dublagem é de alguém, tem que passar para alguém, não pode, tem que ceder, não sei o quê. Por isso não, que não ser, às vezes, muito da Maris Filmes, ele comprava e falava, não, só até pode dublar, não sei o quê. Entendi. Pô. É o caso, por exemplo, a gente tá falando de Superman, vamos voltar nele, mas é o caso, por exemplo, de King Kong, que a TVS fez uma dublagem. Esse filme tem 5 dublagens. A TVS fez uma dublagem, depois a Globo comprou, fez outra dublagem, depois a Globo redublou o mesmo filme, no VHS saiu outra dublagem, então assim, é um filme... Aliás, essa área aí no seu canal é sensacional. Isso, obrigado. É a história, é a história que as pessoas normalmente nem desconfiam, é muito interessante. Exato. Até para mim, eu adorei ter assistido Crimes que a gente punha para criança na época, achei ótimo. Sim. Ó, muita coisa que era dublada. A Globo também fazia isso muito por capricho. Eu tenho minhas teorias, eu queria entrevistar muito alguém da Globo pra gente conversar sobre isso. Eu acho que fazia muito por capricho. Tinha filme da Warner que passava no SBT e não era nem dublado na dubladora, não. Às vezes, Gremlins, por exemplo, foi dublado na própria Herbert Richards, passou primeiro no SBT. Quando a Globo comprou em 96, quase 10 anos depois, a Globo redublou na Herbert Richards também. Tipo, podia tentar negociar com a Warner, mas fez questão de ter uma outra versão só para chamar de dela. 2 hipóteses. Uma, vamos melhorar a dublagem? Que é possível. Segunda hipótese, síndrome do Boni. O Boni chegou a jogar fora 10 episódios de uma novela que ia estrear, e jogou no lixo e pronto. Sabe aquela síndrome da qualidade e tal? Eles às vezes se esquecem de que o ótimo é inimigo do bom. Então, fica aí no registro. É verdade. Não, e eu quero muito trazer alguém da Globo. Tem 2 pessoas que eu quero muito trazer, que eram responsáveis por essa parte de dublagem na Globo. Eu acho que elas têm muito a somar nesse papo. Mas voltando lá para Superman 3, você falou que beleza, pagou, vou trazer o André. Você tinha me contado em off, no nosso papo na semana passada, que quem intermediou foi a Denise Simoneto. Como é que foi essa história? Não, pode ser, pode até ser. Porque quando eu vi que os principais eram André Filho e alguém que fazia a namoradinha dele lá da redação, eu descobri que a Denise dublava muito novela com a gente. Chegou até a ser principal em uma das novelas. Verdade. Aí eu bati um papo com a Denise falou, não, André é um cara ótimo, não sei o quê, liga para ele. Pode ser até que ela tenha dado, não me lembro. Certamente eu não liguei para a Herbert para pegar o telefone do André. Certamente não. Né? Mas eu fiquei confortável porque as vozes principais, evidentemente, eram do André e dela. Sim. Porque a voz dela se adequava, embora ela já tinha dublado essa atriz da Herbert, porque ela dublou na Herbert. Ela foi dubladora da Herbert. Nesse filme, especificamente Superman 1 e o 2, que foi dublado na Herbert, não foi a Fátima Mourão que fez ela, mas eu acho que ela já tinha feito a Margot Kaider, que é essa atriz, em alguma outra produção na Herbert, e aí, realmente, ela teve essa fase no Rio, e aí imagino, cara, mas legal que vocês trouxeram, e também o Casella, o Bruno tá aí, que é o Armando Casella, mas ele ele dublou na Herbert, e dublou também aí na dubladora do SBT. Na dublagem da Herbert de Superman, ele faz o General Zod. E na dublagem do Superman 3 na TVS, ele faz o chefe do Superman, que é o Perry White, que é o redator lá, chefe do jornal. Mas muito legal essa questão do André, de vocês terem trazido o André. E aí você... Aliás, olha, no seu canal, parabéns pela homenagem que vocês fazem ao André. Mais do que merecido, que é um artista de primeira linha. Ô, Salatiel. Olha que coisa curiosa, né? E triste, porque Marcelo Gastaldi morreu também aos 50 anos. 2 gênios. Ensina, talento assim... Morreram jovens, né, cara? Sem querer fugir muito do assunto, mas você comentou que o André veio, fez a parte dele, foi um processo meio
meio rápido assim, mas fazendo a pergunta de fã, né? E aí, como é que ele era? O que você tem de lembrança desse dia, dessa época de trabalho, desse almoço? De repente, você tem alguma lembrança de como era a tratativa, a relação com ele, que você poderia contar? Posso. Eu sou filho de mineira com carioca. André era o protótipo do carioca. Boa conversa, simpático, um cara agradável, carinhoso. Então, eu tenho uma lembrança muito boa dele. Sem contar a torcida, né? Porque eu também sempre fui fã dele, nossa. Então, eu às vezes ficava pensando, né? Que pena que ele não está em São Paulo. o Salatiel, aí você falou que o pessoal da Elenco, na época, aí a Elenco cuidou do resto da escalação, das vozes. Só que o pessoal da Elenco não podia nem saber direito que o valor do André foi um valor à parte, foi uma negociação à parte, né? Teve uma história dessa, né? Na verdade, eu peguei para mim a responsabilidade, era uma coisa minha, e as pessoas respeitavam. Sabiam da minha ligação com o Silvio, né? E com o que eu tinha que cumprir. Então, você é meu contratado, o elenco. Você, dentro dos moldes que nós estamos acostumados, eu vou te remunerar exatamente do mesmo jeito que eu sempre remunerei qualquer longa-metragem aqui. Exato. Só que vou te trazer a voz do Superman e a responsabilidade é minha, ponto. Alguém vai discutir isso? Vai nada. Não contém nada deles. Eles foram remunerados adequadamente. Claro. É isso. Perfeito, Salatiel, é isso. E tudo bem. E houve esse carinho, houve esse cuidado, houve esse respeito. Agora, uma coisa que se fala muito do André, e a gente ama a voz do André, realmente existe a dublagem antes e depois do André, existe Gastaldi também, mas o André, ele nunca fez questão de esconder, isso é público, tá? Ele nunca fez questão de esconder que ele... Eu até brinco que eu acho que se ele tivesse vivido na mesma época do Romário, se bem que ele viveu, né? Ele morreu em 97, e aí eu acho que ele tem muito do Romário ali. Ele sabia que ele era bom no que ele fazia, e ele fala isso nas entrevistas. Naturalmente, sempre fazendo o protagonista. Ele era estrela mesmo nesse sentido, mas não no sentido ruim da palavra, no sentido de saber o seu talento, saber o seu valor e ir pra cima. Então eu imagino que ele ter aceitado esse convite, ele veio realmente com a grandeza do protagonismo ali, de ser o protagonista daquele filme, daquele episódio, daquela produção. O que passa para mim, conhecendo um pouquinho da história dele, até através do seu canal, sim, eu tenho a impressão que ele foi um cara sofrido na vida, né? E lutou para ocupar o espaço que ele conseguiu conquistar. sim. A psicologia diz que essa história da gente ser a falsa modéstia, a gente fala, imagina, a bondade tua, dizer que você é bom, não sei o quê. A psicologia diz que é muito saudável você reconhecer que você é bom naquilo que você faz. Então é mais do que merecido que ele tinha que se posicionar mesmo, porque se bobear, se começar com muita falsa moral, falsa modéstia, algumas pessoas manipuladoras acabam se aproveitando de você. Eu acho que é isso. Então, ele merece todo o estrelismo. Agora, com relação à vinda dele para São Paulo, em momento algum ele fez algum tipo de alguma reação desagradável, antipática. Muito pelo contrário, ele saiu dos estúdios e o pessoal da técnica, o pessoal mais humilde, o pessoal mais quieto e tal, todos eles elogiaram. E ficaram, evidentemente, orgulhosos de estar com a voz daquela ali. Eu tenho uma dúvida. Eu acho que a dúvida dos meninos... A gente tem um site chamado Dublanet, que é onde a gente cataloga as dublagens, a gente que eu digo a comunidade de fãs.
cataloga as dublagens, coloca de quem foi a direção e tal. Você lembra de quem você trouxe? Você foi responsável por trazer o André. Mas você lembra quem dirigiu esse projeto? Quem foi que dirigiu o André nessa produção? Você teria essa lembrança? Porque hoje, como é que está lá no site? Tá Superman 3, dublagem TVS, direção de dublagem, a gente não tem esse registro. Você lembra? Você teria essa informação para adicionar pra gente ou você não lembra, não se recorda? Eu tenho para mim que foi o próprio Felipe quem dirigiu. Eu também acho. Até porque ele era o titular da elenco. E ele não iria abrir mão de dirigir o Superman. Superman. Com certeza disso. Ele fez uma série de coisas muito boas. Ele fez até... fez muitos filmes bons, muitas séries boas. Mas eu tenho certeza, não sei porque então foi injusto não ter o nome dele na direção. Mas a direção geral tá lá só na Tiolagem, com certeza. Não, tá lá. Tá. Não, na verdade, esse levantamento a gente que faz, a gente não é um registro oficial, é a gente que vai juntando os nomes e coloca como se fosse numa lista. Mas é importantíssimo isso, eu acho que é importante. Nossa. Até para gerações que virão aí, né? Sua vida. Exatamente. E esse episódio de Superman foi maravilhoso. Tem um outro episódio, aí foge do núcleo, mas em 88, você estava lá ainda, né? Porque até 91 na Vila Guilherme. Então, perfeito. 88 você estava lá, teve aquele... pra gente, enquanto fã, foi super gostoso. O famoso caso da dublagem do Rambo. O SBT exibiu, depois a Globo exibiu o 2 e tal. Só que o Rambo foi dublado na Herbert. Nessa época a dubladora ainda funcionava, da TVS, né? Mas é como você tinha me falado, é muita coisa, muito volume de trabalho. Naturalmente, vocês ainda usavam outros estúdios, né? Mandava-se coisas para Herbert Richards, mandava-se coisas para BKS e outros estúdios. Mesmo com a dubladora ainda ativa, né? Sim. Bem menos, né? Bem menos, porque eu focava muito mais nas coisas que vinham para mim, né? Do que mandar. Muito difícil. Depois de um certo tempo, era muito difícil mandar para ele. O próprio Silvio mandava através da distribuidora, ou a distribuidora já mandava dublado para ele. Entendi. Esse era um ponto que eu tinha Quando o senhor ainda estava lá, depois eu voltei para o SBT em 98. Depois você retorna para o SBT. Não, eu voltei em 95, para você ter uma ideia. Em 98 eu cuidei de X-Pirito. Que já foi naquela época que foi dublado na Gota Mágica, não foi? Foi a meu contrato. Legal, que aí você traz de novo o Mauro. Um detalhe importante. A gente chamou o Cassiano Ricardo, que foi em 98. Excelente ator aqui de São Paulo, dublador. Ele passou um tempo comigo nos estúdios para pegar a entonação do Marcelo. Ele dublou X-Pirito com muita propriedade. Com muita propriedade. Mas daí não deu certo X-Pirito por uma questão de lançamento no SBT. Misturaram estação, deviam ter criado um novo marketing com relação ao Bolanos, né? Quer dizer, o cara tão versátil que fazia infinitos personagens interessantes também. É o caso da série X-Pirito. Infelizmente não deu certo, mas a gente dublou, né? Já com uma tecnologia melhor de estúdio, inclusive. Né? Com certeza, que aí já é na Gota Mágica do Mário Lúcio, né? E também o Gastaldi, a Maga teve uma sobrevida depois que o núcleo acaba. A Maga tem uma sobrevida na Marshmallow, eles alugam até a Marshmallow. Aí eles até tem aquela versão Maga, gravado nos estúdios da Marshmallow, São Paulo. E aí depois que sai da TVS. Pra você ter uma ideia, acabou a dubladora, existiam 2 estúdios que funcionavam ainda muito bem em São Paulo, que era a BKS e a Alamo, que sempre foi impecável a Alamo em termos de qualidade. Sempre a Alamo é gigante. A BKS, por conta da tradição, né? E a tradição era, da década de 50.
Sim. E a Alamo, que era impecável. Eu convivi muito com o dono da Alamo, uma pessoa ótima. Agora, a dubladora acabou em janeiro de 91. Em menos de 6 meses, pipocaram meia dúzia de estúdios de dublagem em São Paulo. É mesmo. Para você ver o que a gente produzia, né? Aliás, eu dei uma palhinha, eu descrevi o número de horas que a gente fez, né? Precisou-se de aproximadamente 6 estúdios para absorver a quantidade de material que vocês faziam, se a gente for parar para fazer essa conta de cabeça. É impressionante. O volume de trabalho que o núcleo de dublagem do SBT fez é absurdo na sua direção, assim. Esse documentário aqui da TV Gazeta, eu acho que mostra os seus bastidores, é maravilhoso. O Carlos Seidel dirigindo, o Carlos Campanile e a Denise Simoneto. Cara, que coisa fantástica. O Cadu, acho que é Carlos Amorim, também era um outro dublador, também tá num trecho. Cara, maravilhoso. E tem, volta e meia pinta, alguém tem gravado, imagina que vocês gravavam muita coisa de bastidor. Então volta e meia alguém bota na internet trecho do Marcelo Gastaldi dando palestra lá dentro. Não, isso aí foi um curso. Eu tenho 10 aulas do curso aqui. Oh, meu Deus, depois eu quero assistir essas aulas. É assim, eu tenho inclusive transcritos. Meu Deus do céu. O Silvio, uma época, teve problema de garganta, lembram disso, né? Eu lembro disso. Ok. Aí ele fez um tratamento com a doutora Mara Belal, que à época era a primeira doutora em fonoaudiologia do Brasil. Com passagens pelo FBI, ela ajudou a descobrir sequestrador pela voz. Olha o tamanho dessa profissional. Meu Deus. Aí ela tomava café da manhã com o Silvio, para o Silvio fazer treinamento, aquecimento, não sei o que e tal. Aí o Silvio, como adorava me provocar, ele mandou para ela algumas dublagens minhas, inclusive do Superman 3. Aí ela fez um relatório. Muito boa a escolha das vozes, mas, porém, todavia, contudo, vozes de criança é uma coisa que fica falsa, porque não sei o quê, papapá, papapá. Eu liguei para a secretária do Silvio e pedi o telefone dela. Alô, Mara, quem fala? E eu Salatiel, como vai? Com prazer e tal. Pois não, então eu queria te fazer um convite. Venha conhecer o nosso trabalho. Foi lógico e tal, o maior prazer, não sei o quê. Ficou minha amiga. Porque eu expliquei para ela uma série de coisas. Não dá para contratar criança, tem problemas de juizado de menores, não sei o quê. A dublagem é assim, vem cá, olha, esse cara está traduzindo. Isso aqui está sonorizando. O estúdio aqui, o cara está fazendo a porta do Chaves. Muito legal. E tal, não sei o quê, blá, blá, blá. Sim, ficou minha amiga. Vamos, Emerson Camargo, comigo batemos um papo com ela. Vamos fazer um curso para dubladores novos? Vamos. Fizemos um curso de 10 aulas. Aí eu separei uma sala, uma salinha pequena lá, com auditório, não sei o quê. Fizemos esse curso. Só que o curso vinha com depoimentos do Marcelo, do Saido, não sei o quê. Cada aula tinha uma introdução deles, uma brincadeira, um papo, não sei o quê. Eu vou me encaminhando para o fim também para não prender você muito tempo. O papo tá uma maravilha, cara. Eu tô aprendendo muito contigo aqui, tá sendo muito gostoso esse tempo. Ordens, eu também tô gostando pra caramba. Foi a melhor que eu fiz, por conta dos entrevistadores. Ô, Salatiel, que legal. Você sabe que a nossa vontade, eu falo isso volta e meia pros meninos e eu gosto de deixar registrado, eu sentia muita falta de uma conversa assim na internet, porque eu via muita conversa, ainda vejo muita conversa, não vou desmerecer as pessoas que estão entrevistando, nem nada, mas eu acho que algumas perguntas que você poderia puxar da pessoa que você está entrevistando, eles não puxam. E eu fico assim, faz essa pergunta, eu queria saber isso. Então eu tô tendo a oportunidade de hoje, e os meninos também, de te perguntar coisas que eu não vi ninguém perguntando. Por exemplo, a pergunta que eu vou fazer agora. Tem muita coisa que vocês dublaram no núcleo que acabou sendo redublado.
O SBT exibiu uma série bem antiga, redublada na VTI aqui no Rio, que também já não existe mais, chamada I Love Lucy, mas que vocês originalmente dublaram. A minha pergunta é, esse material que vocês fizeram, esses 10 anos de núcleo, vocês armazenavam esse material? Esse material existe, está armazenado em algum lugar ou não existe? Isso depois é descartado? Fico devendo a resposta. Eu vou perguntar para o meu amigo que tem noção de todo o acervo do SBT, se conservaram, não sei até que ponto a qualidade disso, porque estavam todos em uma TIC, né? Sim. Então, foi um período interessante. Marcelo Gastaldi dirigiu I Love Lucy. Como fez Jerry Lewis, porque eu fiz a série do Jerry Lewis. Cara, eu queria muito ver esse trabalho do Marcelo fazendo isso. Sorria, Smile. Ele terminava cantando em português o Smile. Olha só. Porque o Marcelo era cantor também. Né? Ô Bruno, você tem registro disso na internet? Algum fragmento desse trabalho do Jerry Lewis, do Marcelo, fazendo esse Jerry Lewis show? Eu não tenho conhecimento, não. Em Cara, Marcelo Gastaldi, em se tratando de Jerry Lewis, a gente, né? Tem por aí na internet somente um filme. Agora, isso que o senhor está se referindo é uma série animada, né? É um desenho. Não, é série dos shows dele. Ah, tá, ok. Não, eu não... Ele contava piada, ele entrevistava a gente. Essa série, Salatiel, que você tá falando, ela também saiu em VHS, mas por uma outra distribuidora. E aí foi dublada na BKS. Mas eu sei que tem a versão de vocês com o Gastaldi. Então essa série foi distribuída 2 vezes. Foi dublada por vocês, na dubladora do SBT, e alguma distribuidora comprou os direitos e mandou dublar uma versão alternativa na BKS. Essa versão do Gastaldi deve ser maravilhosa de assistir, porque essa escalação Marcelo Gastaldi, Jerry Lewis, ela é feita desde a Odil. Desde a Odil Fono Brasil. O Marcelo começou a fazer o Jerry Lewis lá. E aí... Mas quem também fez quem fez Jerry Lewis foi o dublador do Kiko, Nelson Machado. Ele dividia com o Marcelo muitas vezes. Ele se lamenta até hoje de ter poucos registros disso, porque ele dublou 5 filmes do Jerry e tem um que sobreviveu aí. Olha, é uma pena realmente. Eu conservei muitas coisas em VHS, mas muitas a gente acaba perdendo, né? Era isso que eu ia até perguntar, seu Salatiel. Tem algum trabalho que o senhor gosta, assim, não digo que o senhor gosta mais, mas algum que o senhor guardou? Algum trabalho que o senhor gosta, esse aqui eu vou guardar porque tem um carinho especial. Eu, primeiro, não gosto do senhor Salatiel, né? Desculpa, então, Salatiel. Eu tava no céu, cara. Ô, Fernando. É o Salatiel, nosso amigo aí. Você não, eu já sou. Eu tenho... O que eu tenho? Eu tenho Ursinhos Levados da Breca, que não fui eu que dublei. Quem cuidou da dublagem foi o Mário Lúcio Freitas. Sim. Porque a minha filha fazia um dos ursinhos lá quando era mocinha e tal. Oh, que legal, Salatiel! Não, a minha filha só entrou em dublagem depois que eu saí da dubladora, em 91. Porque eu não podia deixar margem para alguém falar, tá dublando porque a filha do Salatiel. Não podia deixar margem para o nepotismo, né? Ia ficar... eu já jornalista. Gente boa demais, cara. Rede de televisão. Quero deixar aqui, desculpa te cortar, Salatiel, quero agradecer a ela, porque o meu contato com o Salatiel foi através dela. Eu mandei mensagem para ela e ela mandou mensagem para o Salatiel, fez a ponte. Roberta, obrigado. Você arrebentou aí, a gente está conversando com o Salatiel hoje graças a você. Que bom, obrigado. Mas eu vou ver, eu tenho, por exemplo, um trechinho da abertura e do encerramento da Chispita? Da Chispita, que inclusive tem crédito lá para mim. Que legal. Tem o encerramento do Chorus Line, que eu pus direção geral Salatiel lá. Por um acaso, eu gravei no ar isso para registrar. Maneiro! Esses registros históricos são muito interessantes. Para quem gosta, para quem é apaixonado, que nem eu, Bruno, Fernando e um monte de gente que está ouvindo a gente,
É muito interessante. São registros, fotografia. Quando você mandou aquele dossiê, Salatiel, com os trechos, com a reportagem de televisão e tal, cara, aquilo ali é ouro, é um material riquíssimo, é uma coisa muito bacana. Muito Cara, bacana. a partir de hoje eu tenho um contrato verbal que vale mais do que qualquer coisa, com dublando e redublando. Pô, que isso, Salatiel, que honra, meu Deus do céu, não sei nem como agradecer a você pela sua disponibilidade, cara, pela sua paixão junto conosco, porque é isso. Quem Já me sinto sócio, Você com certeza vai ser bem-vindo em vários papos aqui conosco no futuro. E quem diria, né, gente? Quem diria que um dia a gente estaria aqui falando com o Salatiel. Eu vendo as suas entrevistas, Salatiel, inclusive a sua live com a Sandra Mara, eu falando assim, cara, eu queria muito bater um papo com o Salatiel, tomara que um dia eu consiga. E consegui, a gente tá aqui, tá falando sobre Superman 3, que eu não tinha visto ninguém falando ainda sobre como é que foi a ida do André, sobre as outras produções que vocês fizeram, sobre o Emerson Camargo, que eu nem sabia que tinha prestado serviço pro SBT, eu não sabia dessa informação do Emerson. Emerson traduzia para mim, dirigia, fazia uma série de trabalhos. Legal uma demais. voz espetacular. O Emerson foi o primeiro dublador do Capitão Kirk, do Jornada nas Estrelas, na AIC. E ele dirigiu e traduziu também a primeira temporada do Star Trek. Que tem quem? Que tem o Gastaldi fazendo. Não sei se é o Chekhov que tá na primeira temporada ou se o Chekhov é só na segunda. Mas a primeira voz de Chekhov foi o Gastaldi. Depois ele é substituído pelo Older, se eu não me engano, ou Olney, eu não sei. Mas, Salatiel, quando você comenta da figura do Emerson como diretor, ele seria como diretor geral, representando a sua função, ou seria como diretor em uma das casas maga ou elenco? Tanto nelas, como dublador, como dirigindo algum trabalho para mim como diretor, contratado como pessoa, como pessoa física, né? Entendi. Como profissional individual também. Você lembrou aí, viu, Matheus, e bem lembrado, a Sandra Mara de Azevedo, que é um ícone na dublagem. É uma menina que começou com 13 anos na escolinha da BKS. Um prodígio. Na época desse movimento aí de greve dos dubladores e tal, então eles montaram uma escolinha que, aliás, o próprio Dinardo também participou. Ele foi da escolinha na mesma época da Sandra. A Sandra comenta hoje que ela dirige. Vocês sabem, né? A dublagem evoluiu tanto que ela dirige em um estúdio na casa dela. Olha que loucura, olha aí, isso aí. A Sandra comenta que um dos professores de dublagem dela foi o pai do Garcia Júnior, o Garcia Neto. Na época que ele estava aqui. Você conheceu também? Opa! Muito. Conheci, sabe quando? Aos 16 anos, quando eu dublei. Lá na IC. E a minha primeira dublagem, sabe qual foi? Eu vou contar para vocês. Não, conta pra gente. Era uma pontinha num filme muito famoso, de uma série chamada Os Três Patetas. Olha só. Nossa, mãe do céu. E quem me dirigiu e me escalou num sábado às 8h30 da manhã, lá na Lapa, foi ninguém menos que Denis Carvalho. Olha que moral, né? Olha só. Que moral, Denis Carvalho. Ou seja, eu fui contaminado na BKS. Que é a AIC São Paulo. Isso, com Caramba. o Carlos Alberto Amaral, o Carlos Alberto Vacari, né? O Carlos Alberto Vacari. Ele fazendo lá a IC. O Carlos Alberto Vacari chegou a fazer algumas locuções para TVS também. Eu lembro. Vacari, o Vacari era aposentado da aeronáutica. Não sei se vocês conhecem o detalhe. Não sabia, não. Ele chegou a fazer algumas coisas. Vozeirão, ele fazia principalmente a apresentação, né? A introdução dos filmes. Exato. Fazia e dava uma moral pro trabalho de vocês, dava uma moral, um negócio de qualidade que caía. Porque ele foi muito tempo, acho que é a voz da BKS, né? Foi a voz da IC e BKS. Versão brasileira BKS.
Olha, cara, a gente pode continuar esse papo aí a hora que vocês quiserem, porque é muito agradável, viu? Muito, muito. A gente está conversando há quase 2 horas e eu não. Imagina, Salatiel. A gente que te agradece. A Xpita também foi redublada, né? Depois foi redublado na Herbert. Mas essa dublagem original de Xpita, com a Sandra Mara, com o Gastaldi, que você tem abertura e encerramento, vale ouro, cara. Vale ouro não de valor financeiro, mas vale ouro de registro histórico, né? Bem legal isso aí. Porque depois, Xpita, infelizmente, é redublado. Tem um trechinho ou outro na internet da dublagem original, mas é um trabalho bem legal. Assim, dá pra ouvir a dobradinha Sandra Mara e Marcelo Gastaldi, Chiquinha e Chaves na dublagem ali, muito bom. Matheus, deixa eu só fazer uma última pergunta para ele. Uma pergunta, acho que o Gastaldi no Chaves, como é que foi essa escolha? Foi minha. Ótimo. Desculpa a pretensão. Agora deu a de Globo. Não, tô brincando. Imagina. O Marcelo era meu parceiro desde o início, daquele sufoco. Eu não sabia o que ia fazer. Eu estava começando a dublagem e os caras começando uma greve de dubladores em São Paulo. Eu não mereço, né? E daí eu fiquei conhecendo o Marcelo e fizemos um monte de coisa. Até aluguei estúdio para ele dirigir. Espaço para Rod Rocket, que era um desenho animado de aeronave, não sei o que e tal. Legal. O Marcelo tinha uma relação pessoal muito legal comigo, de amizade mesmo. E a gente conseguia separar o profissional da amizade, né? A ponto da gente ter alguns episódios interessantes, que com o tempo eu posso contar para vocês, preciso guardar um pouquinho, né? Claro. Eu preciso chamar a gente e discutir que dava para fazer sem sincronizar algumas narrações. Muito engraçado. Tem algumas histórias ótimas. Ou na casa dele, eu, Marcelo, Caramba. e ele discutindo com a gente que não dava para fazer não sei o quê, que era corrida de cachorros, imagina. Nossa, mãe do céu. Quando apareceu o Chaves, eu chamei o Marcelo e a gente assistiu um episódio juntos e tal. Eu falei, o que você acha? Ele falou, isso aí é do nosso tempo, porque ele começou como ator na Organizações Vitor Costa, berço da Globo em São Paulo. Começou como um menino prodígio lá, atuando, isso aqui. E ele já dublava desde menino, já fez de tudo. Né? Eles tiveram um conjunto musical no tempo da Jovem Guarda, os iguais. Ele, Marcelo Gastaldi, ele, Mário Lúcio de Freitas e Antônio Marcos. Oh, memória boa. Boa. Então, o Marcelo falou, isso aí é do nosso tempo de circo em São Paulo e tal. A mesma coisa que eu falei para o Silvio, né? Eu ia no circo quando era criança e via uma coisa divertida, agradável, pura, né? Com piadas boas, não sei o que, tal, não sei o que. Aí ele pegou e fez um piloto para mim. Aí foi escolhendo as vozes. Você vê que de Chiquinha não tem só a Sandra Mara. Tem depois a Cecília. A Cecília Leme. Tá? Então, ao longo do tempo, as coisas vão se ajustando. Né? E o linguajar, né? Quer dizer, o que a gente criou, a gente fez um glossário de termos para se usar no Chaves, porque muitas das vezes passavam alguns episódios, daí o diretor já não se lembrava mais do qual era o chavão daquele personagem. Então, eu tinha tinha 4 tradutores internos que trabalhavam comigo. E tinham vários freela também. Sim. Né? Então a gente tinha que se reunir com os tradutores e falar, isso aqui não pode, isso aqui vai destoar, esse personagem fala assim, fala Chaves. O próprio nome Chaves surgiu do Marcelo, porque ele pegou o labial e falou, é o Chavo, que é o garoto do moleque lá do barril, né? Uhum. E Chaves foi criação da gente, porque a gente ia sem querer querendo, gentalha, do mesmo jeito que a gente criava punk levada da breca,
se ouviu num desenho animado pela primeira vez um negócio que é usado na Bahia, que é massa. Ninguém usava massa. É verdade. Massa. Eu falo muito massa até hoje. Denise Simoneto fazendo a punk. Muito bom. Muito boa ela. Excelente. Muito bom. O Nelson Machado fazendo Glomer. Era isso? Olha, eu vou te falar. Acho que o Gastaldi no Chaves talvez seja uma das maiores escalações de todos os tempos. Sem Certamente. sombra de dúvida. É uma coisa impressionante. Ele é monstruoso no Chaves, cara. Aí que tá. Ele não é só a técnica da dublagem. É a alma, é o espírito que o cara coloca, né? Nas intenções de fala, né? É uma coisa absurda. Um cara extremamente sensível, né? Que Deus habilidoso. E todas as homenagens para ele devem ser feitas, porque realmente existe uma dublagem antes e depois desse cara também. O SBT, vocês também tinham, você falou de termo de glossário, também tinha aquela indicação aí eu não sei se era do Silvio ou se partiu de você, da tradução do abrasileiramento dos termos, Guarujá, falar que tá em São Paulo ao invés de falar que tá na Cidade do México. Existia aí uma questão de localização. Descobrimento do Brasil. Escuta, isso é mérito do Silvio. E eu rebolava para fazer isso, de chamar Praia do México de Guarujá, foi demais. Mas acabou funcionando tudo isso, né? As pessoas comentam. Funcionava muito, a gente achava muito engraçado. Quando era pequeno, eles falavam assim no Chaves: não, aqui em São Paulo. Eu falei: caraca, o Chaves está ali em São Paulo, gente. Né? Você é pequeno, você é criança, ajuda você a ambientar mais, assim. Claro, você é mais velho, você percebe que não é, mas quando você é criança, é muito lúdico. É lúdico, tipo, aí falava a beleza da Maite Proença, falava, caramba, a Maite Proença chegou a hora. Que ela é linda, até hoje ela tá linda. Preferia ter ido assistir o filme do Pelé, ao invés de falar do El Chanfle, né, que era o original. É isso mesmo. A identificação é importante. A comunicação sem identificação não existe, né? Eu acho que é por aí. Salatiel, quero te agradecer. Meninos, eu vou passar a bola para vocês se vocês quiserem fazer alguma consideração final, mas já vou me adiantando. Salatiel, nem vi a hora passar, cara. De tão agradável que tá esse papo. Que bom. Eu espero ver você aqui conosco em outras oportunidades. Agradeço de você falar que é sócio do Dublando e Redublando. E é sócio mesmo, cara. Tuas contribuições são fantásticas. Não sou sócio de nenhum outro. Meu amigo, muito obrigado. Valeu pelo seu tempo. Eu tenho certeza que isso aqui vira registro histórico para pessoas que estão consumindo, sem falta de pretensão de ser mais do que a gente é aqui. Aqui é um papo de fã para fã. Mas imagino que, assim como eu, Fernando e Bruno, tem outros que têm fome de saber isso que você está falando. Então, para alguns, isso aqui é ouro, é conhecimento, é história da dublagem sendo discutida, detalhes técnicos sendo falados. Então, te agradeço pela sua riqueza de detalhes, cara. Foi fantástico o tempo que a gente passou aqui. Podem ter certeza que o trabalho que vocês fazem é impecável, de verdade, admirável. E eu sou fã de vocês. Muito obrigado, Salatiel. Meninos, querem falar alguma coisa aí? Eu fico até sem graça. Eu quero agradecer a presença do Salatiel por esse papo enriquecedor, engrandecedor. Como o nosso amigo Matheus disse no começo, hoje seria uma viagem no tempo, né? Então eu fiquei o tempo todo com aquela nostalgia do não vivido, só imaginando, porque eu nasci em 95 e o senhor comentou, você começou com histórias de 78, 79, então fiquei só no imaginário. Então foi um privilégio poder passar esse período tão agradável aqui, imaginando e ouvindo essas histórias incríveis que a gente vai dividir aqui com muito gosto. Então eu agradeço a sua presença e espero genuinamente que você possa retornar para a gente bater mais papo, trocar mais ideia e agradecer ao espaço que o Matheus me proporciona aqui também. Muito obrigado. Salatiel, eu não tenho palavras para poder escrever. Para mim foi maravilhoso. Eu realmente cheguei até a ficar emocionado algumas horas. Caramba, assim, eu tava sentindo, eu tava realmente vendo as situações, imaginando cada coisa. E assim, muitas dúvidas sendo sanadas, sabe? E a gente parecendo que tava vivendo a situação, tava escrevendo a história de verdade.
Muito obrigado de verdade. E até um próximo papo, que para mim foi maravilhoso. Obrigado, gratidão, emoção. Ô, Salatiel, só quero deixar aqui um registro de que toda essa sua empreitada, desde o início, nos seus primeiros movimentos no núcleo, você entendendo, descobrindo toda essa tua trajetória profissional, eu não sei se você consegue mensurar, mas o resultado do seu trabalho, do que vocês fizeram no núcleo, é isso aí, ó. E ele tá falando, se emocionando, é o outro que tá vibrando, sou eu que tô aqui feliz de te entrevistar e poder bater esse papo contigo. Todo o reflexo dessa sua jornada de trabalho, principalmente em frente ao núcleo, resulta nisso aqui, cara. Em fãs apaixonados que cresceram ouvindo o que vocês produziam, vocês eram os nossos amigos, sem nem vocês saberem. Eu ligava a TV e a TV, o pessoal no trabalho, até eu sou designer gráfico, o pessoal brinca comigo, né? O Matheus é apaixonado pelo Silvio Santos, o Matheus é apaixonado pelo SBT, e eu sou. Eu cresci assistindo, eram meus amigos na televisão. Quando eu ligava e ouvia o Chaves, quando eu ligava e ouvia os Ursinhos Carinhosos, eram os meus amigos. Então, o que vocês faziam, o trabalho de vocês, fez parte da infância, da adolescência, da vida adulta de muitas pessoas. Então, pode ter certeza que o trabalho de vocês jamais teria sido em vão. Foi um trabalho de muita qualidade que ressoa até hoje. A gente está conversando e dando esse espaço que vocês merecem. Obrigado. Até a próxima, se Deus quiser. Salatiel, mais uma vez, obrigado. Tamo junto. A gente espera numa próxima. Valeu.